Morar sozinho parece à primeira vista uma conquista. Liberdade, silêncio, independência. Mas poucos falam da outra parte, do eco que responde quando você chama e ninguém responde. Do prato que você deixa na pia e continua ali, esperando que alguém limpe, até que você entenda que esse alguém é você. Do momento em que o celular para de vibrar, a TV se desliga e sobra apenas você. Com você. É nesse espaço sagrado e muitas vezes desconfortável que moram as maiores verdades sobre quem somos de verdade. Quando a casa é só sua, o reflexo não vem mais dos outros. Vem do espelho do cotidiano. E ele não mente. A vida sem plateia nos obriga a olhar para o que antes era camuflado. Hábitos, medos, vícios emocionais, expectativas frustradas. Você começa a perceber que o problema não era apenas o outro e que a cura também não depende só de mais alguém. Morar sozinho é, na prática, uma jornada espiritual disfarçada de mudança de endereço. Uma espécie de retiro involuntário onde cada silêncio é uma prece, cada tarefa é um teste e cada lágrima solitária pode se transformar em um batismo interior. Esse vídeo não é sobre decoração, nem sobre sobrevivência doméstica. É sobre o que morar sozinho te revela, sobre o que você evitou a vida inteira encarar. Porque morar sozinho não muda só a rotina, muda a alma. 1. Você não se conhece tanto quanto imaginava. Você já teve a sensação de se descrever com segurança, até que a solidão te coloca frente a frente com um estranho no espelho. Antes de morar sozinho, é fácil acreditar que se conhece. Você tem seus gostos, suas opiniões, seus limites, sabe o que te irrita, o que te anima, o que te move. Mas tudo isso, muitas vezes, foi moldado pela convivência. Você aprendeu a se definir pelos outros, pelas conversas, pelas exigências, pelas comparações. A convivência esconde, a solitude revela. Quando a porta se fecha e o silêncio se instala, você começa a perceber coisas que nunca tinha notado. Pequenos hábitos automáticos, manias que não fazem sentido, a ansiedade que aparece do nada. Você se pega discutindo com seus próprios pensamentos, criando cenários mentais, alimentando mágoas antigas. E percebe, eu não sou tão calmo quanto pensava, não sou tão resolvido quanto dizia. O silêncio é um espelho cruel, mas necessário. Epicteto, o filósofo estoico, dizia: nenhuma pessoa é livre se não é senhora de si mesma. E como ser senhor de si mesmo se você não sabe quem de fato você é? Na rotina solitária, você descobre como lida com o tédio, com a preguiça, com a tentação de abandonar tudo. Descobre que você pode ser gentil ou brutal consigo mesmo, que pode ser generoso ou extremamente negligente com as próprias necessidades. Você começa a se enxergar por dentro, não mais pela lente do papel social, filho, marido, colega, mas pela lente nua da realidade. O que sobra quando tudo isso se vai? É aí que começa a transformação. Morar sozinho te obriga a encarar o eu real, não o eu editado que você mostrava aos outros. E essa revelação pode doer sim, porque ela desmonta o orgulho, desmascara o personagem e deixa à mostra tudo aquilo que você passou a vida tentando ignorar. Mas também é nesse lugar desconfortável que nasce algo precioso, a possibilidade de começar de verdade. Aos poucos você entende. Autoconhecimento não é sobre se definir, é sobre se descobrir. E o autoconhecimento verdadeiro só começa quando o barulho do mundo cessa e você aprende a ouvir sua própria alma. Morar sozinho é uma espécie de escola silenciosa. E a primeira lição é essa: você ainda está se conhecendo. E tudo bem, porque é nesse recomeço interior que mora a chance de reconstruir, não o que os outros esperam que você seja, mas o que Deus sonhou que você fosse desde o princípio. 2. Sua força emocional é menor do que parece.
e maior do que você imagina. Morar sozinho desmonta a ilusão da força superficial. Quando se vive cercado por pessoas, é fácil acreditar que se é resiliente. Afinal, sempre há alguém para dividir o fardo, para dar um conselho, para te puxar de volta quando você começa a afundar. Há uma rede invisível que te segura, mesmo quando você não percebe. Mas quando você mora sozinho, essa rede desaparece. E então, no primeiro tropeço, na primeira crise, na primeira madrugada em que o medo parece maior que a esperança, você descobre: a sua força emocional não era tão sólida quanto você pensava. O medo bate, a solidão grita, a mente inventa tragédias que parecem ganhar vida própria. Você sente a vulnerabilidade em sua forma mais crua, a de quem não tem para onde correr, a de quem precisa enfrentar o gigante com as próprias mãos. E nesse momento, a máscara da autossuficiência cai. E dói. Mas, e aqui mora o milagre, é também nesse momento que algo começa a se erguer dentro de você. A cada crise enfrentada sem aplausos, a cada choro sufocado no travesseiro, a cada manhã em que você levanta sem vontade alguma, mas ainda assim levanta, você descobre que existe em você uma força silenciosa e indestrutível. Uma força que não é feita de bravatas, mas de persistência humilde, de pequenas vitórias diárias, de esperança teimosa. Sêneca, o grande sábio estoico, escreveu: às vezes até viver é um ato de coragem. E morar sozinho te faz entender isso de forma visceral. A verdadeira força emocional não é a ausência de dor, é a capacidade de continuar, mesmo sangrando. Você aprende que nem toda batalha terá plateia, nem toda superação será reconhecida, e que isso não diminui em nada a grandeza da sua luta. Aos poucos, você começa a confiar em algo que não depende de aprovação externa. Um tipo de coragem que nasce não da ausência de medo, mas da decisão de seguir em frente apesar dele. É nesse campo de batalha invisível, entre você e seus próprios demônios, que se forja uma força que o mundo lá fora nunca entenderá completamente. E um dia, sem perceber, você olha para trás e vê: aquilo que você achava que iria te destruir, na verdade, te construiu. Morar sozinho é descobrir que sim, você é frágil, mas também é mais forte do que jamais imaginou. Porque quem aprendeu a se sustentar no vazio, carrega dentro de si uma fortaleza que nenhum vendaval externo poderá derrubar. 3. A solidão. Pode ser uma amiga ou um abismo. Poucas experiências revelam tanto sobre o ser humano quanto a solidão. Quando você mora sozinho, ela deixa de ser um conceito distante e se torna presença concreta. Ela está no café da manhã silencioso, no retorno para uma casa vazia, na ausência de testemunhas para suas pequenas vitórias e quedas. E é aí que você percebe: a solidão é uma estrada de mão dupla. Ela pode ser a sua melhor amiga ou o seu pior abismo. Depende do que você faz com ela. Se você tenta preenchê-la desesperadamente, com barulho, distrações, vícios, pessoas erradas, ela se transforma em uma prisão. Cada tentativa de fuga apenas aprofunda o vazio. Cada distração apenas adia o encontro inevitável consigo mesmo. Mas se você aceita a solidão, se você a acolhe como parte do caminho, se você a trata como uma professora e não como uma inimiga, algo muda. Você começa a descobrir que existe uma presença invisível ali, algo maior que você, algo que sempre esteve ali, mas que só se revela no silêncio. Deus. Sim, Deus fala quando o mundo se cala. É no silêncio que a voz divina se torna audível, não com palavras grandiosas, mas com aquela paz que invade o peito sem explicação. Marco Aurélio, em suas meditações solitárias, escreveu: volte para dentro de si mesmo. A alma tem uma fonte que jamais seca, se você a procurar. Morar sozinho é ser forçado a buscar essa fonte.
E nesse processo, a solidão deixa de ser um buraco negro que suga suas forças e se transforma em um templo, um espaço sagrado onde você encontra a si mesmo e encontra Deus. Mas atenção, esse encontro exige coragem, exige sentar no meio do próprio deserto emocional e suportar a sede, o calor, o medo, até que brote do fundo da sua alma uma fonte de vida que ninguém poderá jamais tirar de você. É por isso que muitos desistem. É por isso que tantos buscam se anestesiar em lugar de se curar. Porque encarar a solidão como amiga é enfrentar os próprios fantasmas, sem garantias, sem aplausos, sem atalhos. Mas quem persevera descobre algo extraordinário. Estar só não é o mesmo que ser solitário. Você pode estar só e ainda assim se sentir completo, pleno, em paz. Porque a verdadeira companhia nasce de dentro. E quem encontrou essa paz interior nunca mais é escravo da necessidade desesperada de preenchimento externo. Morar sozinho, portanto, é uma oportunidade rara. Transformar a solidão de um abismo em um altar. E nesse altar, se reencontrar com quem você é e com aquele que te criou. 4. A disciplina é o alicerce da sua liberdade. No começo, morar sozinho parece o auge da liberdade. Você pode acordar a hora que quiser, deixar a louça para depois, ignorar responsabilidades sem ninguém para julgar. Mas rapidamente, uma verdade implacável bate à porta. Sem disciplina, a liberdade vira escravidão. Sem disciplina, a casa vira caos. O corpo adoece, a mente se turva, a alma enfraquece. Você percebe que ser livre não é fazer o que quer, é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando. Disciplina é o que transforma o poder fazer tudo na capacidade de construir algo que realmente importa. É fácil ser organizado quando alguém te cobra. É fácil manter a ordem quando existe pressão social. Mas quando o único olhar que te fiscaliza é o seu, é aí que se revela a verdade. Marco Aurélio escreveu: "Não perca mais tempo discutindo como deveria ser um homem bom. Seja um." Morar sozinho é a prática viva dessa filosofia. Você aprende que o lixo acumulado não é só um problema de higiene, é um reflexo da sua mente desorganizada. Que a pia cheia não é apenas feia, é um sintoma da procrastinação emocional. Que a cama desfeita não é apenas descuido, é sinal de uma alma sem direção. Cada pequena tarefa negligenciada se torna uma mensagem silenciosa para você mesmo. Eu não importo. E cada tarefa cumprida, ainda que simples, se transforma em um grito de resistência. Eu me respeito, eu me cuido. A disciplina que você constrói entre 4 paredes solitárias não é para os outros verem, é para você habitar. E essa disciplina não é rigidez, não é autoagressão, é amor próprio em ação. Você percebe que organizar sua casa é organizar sua mente, que planejar sua semana é plantar sementes de paz, que lavar sua louça é também limpar sua alma. Morar sozinho te ensina que sem disciplina, até a liberdade é uma prisão, porque sem estrutura interna, a vida se fragmenta. E uma vida fragmentada é vulnerável a qualquer vento de distração, qualquer tempestade de desânimo. Mas com disciplina, você constrói uma fortaleza invisível, você cria rotinas que te sustentam nos dias bons e te salvam nos dias ruins. Você aprende a agir mesmo sem vontade, a continuar mesmo sem aplausos, a fazer o que é certo mesmo quando ninguém está vendo. E isso te dá algo que o mundo não pode oferecer: estabilidade interior. Morar sozinho é um campo de treinamento silencioso. E a disciplina que você aprende nesse campo será o fundamento de toda a liberdade verdadeira que você conquistará na vida. Porque no final, a disciplina não limita a sua liberdade, ela protege e expande. 5. O amor próprio. Não nasce do espelho,
nasce das atitudes diárias. Vivemos em uma época em que o amor próprio é romantizado. Posts bonitos, frases de efeito, selfies no espelho com legendas sobre autoestima. Mas morar sozinho ensina, de forma brutal e verdadeira, que amor próprio não é o que você diz, é o que você faz. Quando ninguém está assistindo, quando não existe público, nem curtidas, nem reconhecimento, suas ações falam mais alto do que qualquer frase bonita. Amor próprio é decidir cozinhar uma refeição saudável, mesmo com preguiça. É arrumar a cama ao acordar, sabendo que o gesto simples organiza a sua mente. É desligar a televisão à noite para dormir cedo, porque você se respeita demais para se destruir em silêncio. Amor próprio é cuidar da casa que você mora, porque ela é a extensão do seu estado interior. Morar sozinho mostra que, se você não cuida do seu espaço, se você vive no descaso, se você deixa as pequenas responsabilidades se acumularem, é porque, lá no fundo, você ainda acredita que não merece o melhor de si mesmo. Mas o inverso também é verdadeiro. Cada pequena atitude de cuidado, cada prato lavado, cada roupa dobrada, cada refeição preparada com atenção, se transforma em uma declaração silenciosa. Eu mereço ser bem tratado, mesmo e principalmente por mim mesmo. Epicteto dizia: se queres ser belo, torna-te primeiro virtuoso. Ou seja, beleza exterior nasce de uma vida interior bem cuidada. Amor próprio não é indulgência, não é fazer tudo o que dá prazer imediato. Amor próprio, na prática, é disciplina emocional, é autocompaixão madura, é escolher o que é melhor para você, e não apenas o que é mais fácil. É entender que você não é o que sente no momento. Você é o que escolhe fazer a partir do que sente. Nos dias em que a solidão pesa, nos dias em que a tristeza parece colar no peito, nos dias em que a vontade de desistir bate forte, é aí que o verdadeiro amor próprio se manifesta, nas escolhas silenciosas que você faz para se preservar, para se levantar, para continuar. Morar sozinho te ensina que amor próprio não se vê no espelho. Se vê nas pequenas rotinas, se vê na forma como você se alimenta, na forma como você organiza seu espaço, na forma como você se perdoa nos dias ruins e celebra suas pequenas vitórias. Se vê principalmente na decisão de seguir investindo em si mesmo, mesmo quando ninguém mais vê valor. Porque no fundo, amar a si mesmo é isso, tratar-se todos os dias como alguém que vale a pena. Mesmo e especialmente quando a solidão tenta sussurrar o contrário. Morar sozinho é descobrir que o amor próprio é construído, tijolo por tijolo, escolha após escolha. E essa construção silenciosa se torna o abrigo que vai te proteger em todas as tempestades futuras. Morar sozinho não é apenas sobre independência, é sobre reconstrução interior. É aprender que o verdadeiro lar nunca foi um endereço, sempre foi um estado da alma. Cada silêncio enfrentado, cada lágrima solitária, cada pequeno cuidado diário, vai moldando algo invisível, mas indestrutível dentro de você. E quando você menos espera, descobre que não está mais fugindo da solidão. Você a transformou em companhia, você a transformou em templo, você se transformou em lar, e a vida nunca mais será a mesma. Se este vídeo falou com a sua alma, eu te convido, escreva nos comentários: eu escolho ser o meu próprio lar. Que essa jornada de autodescoberta e crescimento seja, acima de tudo, um reencontro com quem você nasceu para ser. Porque no fim, morar sozinho é só o começo. O destino é algo muito maior, ser inteiro.